Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graça e paz, meus irmãos. Que alegria mais uma vez estar com vocês nesse começo de ano. Peço que você pegue a sua Bíblia, por gentileza, e abra comigo no livro dos Salmos. Nós vamos estudar hoje o Salmo 73. Eu peço que você acompanhe a leitura na sua tradução. Salmo de número 73, Salmo de Asaf. Eu leio a partir da Ara, versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, montejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Verso 15. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu, certamente, os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Vamos ao Senhor em oração, irmãos. Nosso Deus, colocamos mais uma vez nossas vidas, a nossa atenção diante de Ti, confessando a nossa incapacidade de entender a Tua palavra e viver a Sua luz. Abre os nossos olhos. Envia o Teu Santo Espírito aos nossos corações, para que possamos compreender e desfrutar da beleza de Cristo nessa noite juntos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o grande valor do livro dos Salmos é que nele nós achamos homens de Deus abrindo a sua vida e expondo as suas aflições para nós. Por isso, ao longo da história do cristianismo, esse livro foi um dos favoritos de todos os cristãos. Nós encontramos vários exemplos disso em torno da história da igreja. João Calvino, por exemplo, considerado por muitos como teólogo da Reforma, afirmou que os salmos não ensinam apenas a orar e louvar a Deus, mas especialmente a carregar a nossa cruz. Ele escreveu também que os salmos nos ajudam a dominar as emoções e a estruturar toda a nossa vida em torno da busca pela santidade. Martim Lutero começou seu ministério ensinando e pregando o livro de Salmos. Foi o primeiro livro que ele ensinou. Ele foi dos Salmos à Carta aos Romanos,
E enquanto Romanos lhe deu a sua doutrina, foram os Salmos que deram a coragem audaciosa de permanecer firme contra 1000 anos de tradição. Foi esse livro que deu a ele a valentia necessária para debater publicamente o que ele aprendeu com Romanos. E eu creio que o motivo de tudo isso, meus irmãos, é que esse livro nos ensina por meio de relatos e experiências. Em certas épocas da vida, nós sentimos o peso da caminhada cristã, as dificuldades do nosso serviço, e é nesse momento, quando feridos pela vida, nós nos voltamos para os Salmos. E lá nós vemos a experiência de homens como nós, e descobrimos que eles passaram pelas mesmas aflições que nós. Nós percebemos que nós não estamos sozinhos, que outros passaram por isso também, e só de chegar a essa conclusão, nós já sentimos o alívio, um renovo na nossa fé. Mas não bastasse isso, nós vemos os seus livramentos, a maneira como Deus lidou com eles, os protegendo, os conduzindo, os segurando, quando eles começavam a escorregar. O Salmo 73, que nós vamos estudar nessa noite, é o exemplo perfeito disso, meus irmãos. O relato de um homem que foi tentado ao limite das forças. É que nós temos esperança aos cansados, é que nós temos um estímulo aos que são tentados, é que nós temos um verdadeiro testemunho de uma prova de fé. Esse salmo abre o terceiro livro dos Salmos, e eu peço que você note na sua Bíblia o título desse salmo, está escrito Salmo de Asaf. Isso é porque esse salmo inicia um conjunto menor de salmos, do 73 até 83, conhecido como Salmos Asafitas. Esse conjunto tem uma prévia no segundo livro dos Salmos, no Salmo 50, que leva o nome do mesmo autor. Asaf foi um levita responsável por liderar um dos 3 corais que ministravam no templo em Jerusalém. No entanto, nós não sabemos, irmãos, se esse salmo foi escrito de fato por Asaf, ou se ele foi dedicado a Asaf, ou até mesmo se algum dos seus descendentes o compôs. No entanto, o que nós sabemos é que em qualquer dos casos, esse salmo foi escrito por alguém que servia no templo do Senhor. Portanto, alguém que tinha maturidade, alguém que tinha experiência nas coisas de Deus. Os Salmos de Asaf têm como tema principal a soberania de Deus. Eles cantam o governo de Deus sobre Israel e sobre todas as nações. Eles fazem isso em relação aos limpos de coração, aqueles que temem o Senhor, mas também em relação aos ímpios, aqueles que desprezam o Senhor. E nós notamos isso especialmente diante daquelas circunstâncias prováveis que motivaram a escrita desses salmos. Alguns indicam que eles foram escritos numa época de crise para o povo de Israel. Depois do tempo de Davi, com a divisão do reino de Roboão e com o avivamento do culto a Baal, o povo de Israel viu a ascensão dos ímpios que prosperavam e também a aflição dos justos, que eram oprimidos, tanto no norte como no sul. E esse salmo diante de nós é colocado como um prefácio, irmãos, a essa coleção de salmos. Ele introduz essa tensão entre a prosperidade dos ímpios de um lado e o sofrimento dos justos de outro. Essa tensão, como nós veremos, é muito bem expressa nas 2 metades desse salmo. Eu peço que você confira na sua Bíblia comigo. Na primeira parte do salmo, do versículo 1 ao 14, nós vemos a prova de fé do salmista, a sua perplexidade e aflição. Enquanto na segunda parte, do versículo 15 ao 28, nós vemos o triunfo do salmista, a renovação da sua fé no Senhor. Então vejamos, em primeiro lugar, a prova de fé do salmista. Asaf inicia esse salmo, esse testemunho, declarando a sua fé ousadamente no versículo 1. Ele diz, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Essas palavras apontam, irmãos, para a possível batalha travada na mente do salmista, em meio à sua provação. À medida que ele refletia na sua aflição, lutando com a sua perplexidade, ele se agarra à verdade, ele proclama para afastar os maus pensamentos. Com efeito, Deus é bom. Eu peço que você note comigo como ele é enfático logo nesse início. Ele diz,
Certamente ou verdadeiramente, Deus é bom para com o seu povo. Ele sabia que Deus é bom com todos, mas o que Asaf lembra aqui é que Deus é bom especialmente para com o seu povo. Esse povo é descrito aqui como os de coração limpo, ou seja, aqueles que dedicam totalmente o seu coração ao Senhor. O que nós vemos aqui, irmãos, é que o salmista inicia a sua confissão não pelo que ele sente, mas pelo que ele sabe ser a verdade. Apesar da dura realidade da aflição que ele sentia e apesar das emoções negativas do seu coração, ainda assim ele decide lembrar e reafirmar a bondade e o amor de Deus para com o seu povo. Mas na sequência do texto, o salmista faz uma confissão chocante de uma provação quase fatal. Olha o que ele diz no versículo 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ou seja, ele foi tentado ao ponto de quase abandonar a fé que ele professava e virar as costas para Deus. E ele diz o motivo no versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Mais adiante, na segunda parte do Salmo, ele fala que essa inveja foi tão profunda que até mesmo o seu corpo foi afetado. O pecado destruiu a sua saúde. Ele ficou cansado, desanimado, triste, e aqui nós vemos um contraste marcante com o versículo 1. No momento de certeza, ele se encontra firmado no Senhor, mas logo em seguida ele perde completamente o seu equilíbrio. E por que motivo isso aconteceu, meus irmãos? Afinal, Asaf era um homem santo, um servo de Deus, um homem experiente. A verdade é que apesar de o salmista conhecer a verdade, conhecer o Deus a quem ele servia, ele passou tempo demais reparando a vida dos ímpios. Ele se comparou com esses homens e ao fazer isso, ele ficou insatisfeito com o que Deus o deu. Ele confessa então a sua inveja pelos ímpios, ele passa também a descrevê-los nos versos seguintes. Primeiro ele fala da saúde desses homens, versos 4 e 5. Ele diz, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e inédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Então, ao que parece, ao contrário do salmista, os ímpios estavam em pleno vigor. A palavra nédio, aí no versículo 4, indica um corpo forte e bem nutrido. Então, os ímpios a quem o salmista descreve aqui, não ficavam doentes com frequência, eles não se cansavam com o seu labor, eram homens fortes, vigorosos e, acima de tudo, extremamente confiantes. Eles não tinham ansiedades nem preocupações. Em segundo lugar, na descrição do salmista, ele fala do orgulho desses homens. Diante do sucesso e da prosperidade que eles galgaram, o orgulho encheu seu coração. Versos 6 e 7 na sequência. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. A figura é de uma peça de vestuário que acompanha o seu proprietário por onde ele vá. Então esses homens exibiam o seu orgulho, eles agiam de forma violenta, e eles faziam isso com todos, sem exceção. E é dito aí no versículo 7 que a fonte desse comportamento era a sua própria mente. Alguns acreditam que a imagem de olhos saltando de uma face inchada significava uma atitude mental de cobiça. Então, eles queriam tudo o que eles viam pela frente. E esse desejo irreprimido do seu coração moldava toda a sua vida. A terceira descrição que o salmista faz é da zombaria dessas pessoas, versos 8 e 9. Montejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. O orgulho desses homens é retratado no seu ponto máximo aqui. Eles se colocavam como os maiorais entre o povo e riam tanto dos homens como de Deus. E não bastasse tudo isso, irmãos, esses homens eram aclamados pelo povo. Essa é a quarta e última descrição do salmista, versos 10 e 11. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz como sabe Deus: há conhecimento no Altíssimo.
Então, ao invés de repelir as pessoas, esse comportamento orgulhoso e arrogante, na verdade, atraía um número cada vez maior de discípulos. Eles ouviam seus conselhos, diz Asaf, como quem bebe água depois de uma tarde no sol. E o resultado disso, irmãos, nessa multidão, é que eles se tornavam exatamente como seus mestres. Por isso a pergunta no versículo 11. E então, por fim, o salmista encerra a sua descrição com um resumo no verso 12. Ele diz: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Duas coisas resumem tudo o que foi dito até aqui: tranquilidade e riqueza. Essa era a vida dos ímpios aos olhos do salmista. E diante desse cenário de prosperidade dos homens maus, e diante inclusive da própria insatisfação e da aflição que o salmista sentia, ele chega a uma conclusão completamente equivocada no versículo 13. Ele diz: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Em outras palavras, é como se ele dissesse: não valeu nada ter servido a Deus. Todo o tempo que eu planejei para me desviar do mal, para não ouvir conselhos dos ímpios, para obedecer os preceitos da lei, não valeu nada. Essa foi a conclusão. E ele diz o motivo. No versículo 5, ele deixou implícito que os justos sofrem algum tipo de aflição, que eles sofrem doença. Mas agora ele faz questão de trazer para o pessoal. Versículo 14. Ele diz: pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. E aqui nós vemos, por fim, o egoísmo do salmista. Ele não se importava com seus irmãos. Era a sua vida que estava em questão. O seu prazer, a sua saúde, a sua satisfação. Por isso ele chega à conclusão de que foi inútil servir a Deus. E o que isso nos ensina, irmãos? Há uma lição aqui para nós. E a lição é que, nesse mundo de aparências enganosas, até mesmo o crente mais santo e dedicado pode cair. Ele pode tropeçar, escorregar, como quase o salmista escorregou. O salmista disse que quase escorregou no versículo 2. E se aconteceu com Asaf, um homem escolhido por Davi para ministrar diante do santuário de Deus, pode acontecer com qualquer um de nós, irmãos. Nenhum de nós, nenhum aqui, está isento das tentações criadas pela prosperidade dos ímpios. E nem mesmo o conhecimento, a experiência ou o ministério pode nos livrar desse tipo de tentação. E essa tentação virá quando você menos esperar. Ela vai focar no que você não tem e vai te fazer esquecer tudo que Deus te deu. Seja tempo, seja dinheiro, seja uma carreira profissional. Ela vai fazer você querer esquecer tudo que Deus te deu. Ela vai focar no próximo, ela não vai focar no que você tem. E esse era o caso de Asaf. Imagina os privilégios que ele tinha. Mas infelizmente Asaf olhou para o que Deus deu para os ímpios, para a riqueza e para essas coisas ilusórias. Basta nós desviarmos os nossos olhos, irmãos, do Senhor por um momento, e nós podemos chegar ao ponto de quase escorregar, como foi o caso do salmista. Por isso é necessário nos fortalecer no Senhor, usando a linguagem do apóstolo Paulo, e vestir toda a armadura de Deus, vivendo uma vida de oração, vigiando o nosso coração, porque somente assim, meus irmãos, nós ficaremos firmes no dia mau. Tendo visto então a prova de fé do salmista, como se dá então a renovação da sua confiança no Senhor? É o que nós vemos na sequência, na segunda parte do Salmo, a partir do versículo 15. E aqui nós veremos que Asaf muda o foco da sua própria aflição para a segurança dos seus irmãos. Ele passa a pensar no próximo. Apesar do seu deslize até esse ponto, ele evita a tentação de espalhar por aí as conclusões erradas que ele tinha tirado. E é o que ele diz no versículo 15. Se eu pensar em falar tais palavras, diz ele, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Então, expor os pensamentos equivocados acerca de Deus significaria simplesmente uma traição ao povo que ele servia. Asaf sabia que se ele expressasse as suas queixas, as suas reclamações, ele faria cair muitos outros.
que eram mais fracos na fé. Mas ao tentar racionalizar tudo aquilo e resolver sozinho, por conta própria, o seu dilema, ele percebe que isso seria impossível. Versículo 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Essas dúvidas que ele tinha não podiam ser resolvidas com a mente. Só complicaria as coisas. Ele percebeu então que ele precisava de ajuda. E o que ele faz então para buscar essa ajuda? Versículo 17. Olha para onde ele vai. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O problema do salmista só pôde ser resolvido quando ele se voltou para Deus em adoração. O santuário na antiga aliança era o local onde o Senhor prometeu que sempre estaria e que sempre seria achado. Ali, diante da presença de Deus, Asaf enxerga com novos olhos, com lentes espirituais, aquela situação. E ali no santuário de Deus, ele finalmente compreende o destino dos ímpios. Os teólogos divergem quanto ao significado da experiência de Asaf aqui, mas o que nos interessa, irmãos, é que à luz do seu encontro com o Senhor, o salmista se afasta das aparências e finalmente reconhece a verdade. Ele passa então a compartilhar sua descoberta até o versículo 20, e o contraste aqui é marcante. Ele começou na primeira parte do salmo dizendo que os seus pés quase escorregaram. Mas olha o que ele diz no versículo 18: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Percebe o contraste aqui? O salmista correu o risco de cair, mas na presença de Deus ele entendeu que os ímpios certamente cairão. Eles serão destruídos. Haverá um dia em que o próprio Deus os derrubará e eles não vão poder se levantar. Os versículos seguintes: por mais que os ímpios prosperem nessa vida, e o salmista sabia muito bem disso, a sua saúde, a sua riqueza, a sua prosperidade, um dia passarão como um sonho. Versos 19 e 20. O salmista diz como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. E o salmista se consola com essa visão, com a visão dos ímpios sendo destruídos no dia final. Não porque ele invejava, melhor dizendo, não porque ele desejava que os ímpios morressem ou sofressem algum tipo de aflição, mas porque essa destruição iminente desses homens provava que todo o sucesso, toda a fama, todo o poder não passavam de uma ilusão. Foi por isso. E daqui em diante no Salmo nós vemos a iluminação da presença de Deus na vida do salmista. Ele entendeu então não somente o fim dos ímpios, mas também o seu próprio coração. Ele entendeu a sua própria condição espiritual. E olha o que ele confessa no versículo 21 e 22 na tua Bíblia. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Então a inveja e o ressentimento cegaram completamente o salmista. Os seus pensamentos estavam embaçados, as suas emoções estavam agitadas, por isso as conclusões erradas, por isso a autocomiseração. A palavra irracional, aí no versículo 22, faz referência a um grande animal no mundo dos judeus, e o motivo dessa comparação que o salmista fez acerca de si mesmo era a sua teimosia, era a sua ignorância, a sua impaciência. Ele queria que a sua vontade fosse feita sem nem sequer entender aquela situação. Mas o que sustentou, irmãos, afinal, o salmista nesse momento de fraqueza e confusão? Ou em outras palavras, como ele se recupera da sua crise de fé? É o que nós vemos no versículo 23. Nesse versículo ele diz que foi a mão de Deus que o segurou. Versículo 23. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Não foi a força de Asaf, não foi a inteligência de Asaf, mas foi o poder de Deus operando na fraqueza de Asaf que o salvou. No versículo 24, foi o conselho de Deus que o direcionou.
Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Ele não conseguia mais enxergar, mas Deus guiou seus passos pelo caminho. E nas próximas provações da sua vida, ele sabia que ele continuaria a ser guiado por Deus. E por isso o seu coração se alegra. Ele exulta no versículo 25, dizendo que não havia nem nos céus nem na terra algum conforto que fosse melhor que o seu Senhor. Quem mais tenho eu nos céus? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Então ele não precisava da riqueza dos ímpios. Ele não precisava da saúde, do sucesso dos ímpios, porque ele tinha o seu Senhor. Foi o seu Senhor que o sustentou. E por isso ele diz no verso 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E agora Deus passa então a ser a única esperança de Asaf, porque ele finalmente entendeu que aquele que tem Deus tem tudo o que precisa. Por fim, ele conclui o salmo resumindo o que ele aprendeu ao renovar a sua confiança no Senhor, versos 27 e 28. Os que se afastam de ti, os ímpios, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. O Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. A partir dali, daquele momento, o seu único desejo era estar junto ao seu Senhor. E por isso ele volta para onde ele havia iniciado. Asaf inicia o salmo dizendo, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. E agora ele conclui dizendo, bom é estar junto desse Deus. E que nós chegamos na grande mensagem desse salmo, meus irmãos, que somente a confiança plena na bondade de Deus pode sustentar os justos em suas aflições, em meio à prosperidade dos ímpios. A vida cristã, irmãos, não é fácil, nós sabemos disso. Não bastasse as aparências enganosas desse mundo e as tentações do nosso inimigo enganador, nós lidamos diariamente com o engano do nosso próprio coração. Por isso é necessário que nós aprendamos a lidar com a tentação. E a única maneira de fazer isso é confiarmos na bondade de Deus. O testemunho de Asaf mostra que se eu e você soubermos como lidar com a tentação, nós podemos torná-la uma grande vitória e nos tornarmos inclusive mais fortes do que nós estávamos no início. Que Deus nos dê essa graça de aplicarmos essa verdade em nossas vidas. E ao fazermos isso, lembremos que nós temos o maior exemplo de um justo que sofreu na mão dos pecadores. O Senhor Jesus Cristo é o exemplo perfeito de confiança na bondade de Deus no meio da aflição. Mesmo sendo tentado em todas as coisas como nós, Jesus jamais escorregou, nem tropeçou, mesmo diante do orgulho e da maldade dos homens maus. Em sua despedida aos seus discípulos, sabendo que eles o trairiam, que eles o abandonariam, melhor dizendo, e prevendo o seu julgamento e as aflições da cruz, Jesus se volta para eles e diz, vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Jesus viveu o Salmo 73, meus irmãos, que no momento de aflição, de angústia diante da prosperidade dos ímpios, nós possamos seguir os passos do nosso Senhor. Vamos a Ele em oração mais uma vez. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti por teres deixado um exemplo para seguirmos. Pedimos que o Senhor nos dê, juntamente com esse exemplo, a graça e o poder para conformarmos a nossa vida, Senhor, a Tua vida, ao relato apostólico que nos foi deixado sobre o Senhor. Nós precisamos do poder do Teu Espírito Santo para permanecer puros no meio dessa geração depravada e adúltera. Nos ajuda a manter os olhos fitos em Ti. Não permita que desviemos nem sequer por um segundo, para que não tropecemos e até mesmo escorreguemos,
como foi o caso de Asaf. Nos ajuda, Senhor, a ser como o Senhor foi, diante das torturas, das perseguições de homens ímpios. Nós oramos no Teu nome, no nome de Jesus. Amém.